Olá, hoje é quarta-feira, 21 de maio de 2025 e chegamos à nossa terceira edição do dia. Olá. E o tema de hoje, olha, é daqueles que fazem a gente repensar muita coisa. A invisibilidade histórica das mulheres. Vamos explorar um pouco como, por séculos, as contribuições femininas foram, assim, meio que apagadas, né? Sistematicamente, né? Exato. E como uma iniciativa recente aqui no Brasil tenta começar a virar essa página, pelo menos na educação formal. É um começo importante. Então, nossa edição de hoje vai fundo em material que discute justamente esse apagamento e também analisa uma nova lei brasileira, uma lei criada para trazer essas histórias para a luz, né? Isso mesmo. A gente sabe, né? A história por muito, muito tempo foi contada por uma perspectiva, quase que só masculina. Predominantemente masculina, sim. E o resultado? Inúmeras mulheres brilhantes com realizações incríveis ficaram totalmente nas sombras. Completamente. E não por falta de mérito, claro que não, mas porque quem escreveu a história, decidia quem merecia ser lembrado. Aquela velha história, né? A história contada pelos vencedores. Que na maioria das vezes eram homens. Exatamente. Pois é. E aí, nesse contexto, um ponto bem central das fontes que a gente analisou é a Lei 14.986. Ela foi sancionada em setembro de 2024. Ah, recente, então. Bem recente. E ela é super importante porque altera direto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a famosa LDB. Mexe na estrutura da educação, então. Exatamente. O que essa lei faz, assim, em essência, é tornar obrigatório, incluir nos currículos, sabe, do ensino fundamental e médio, conteúdo sobre as experiências e as contribuições das mulheres. Ah, que interessante. Então não é opcional. Não é mais opcional. E tem mais, ela também institui a Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História. Uma semana dedicada a isso nas escolas. Isso, um evento anual para celebrar essas figuras. Entendi. Então essa lei, ela mexe numa ferida antiga, né? Não é só uma formalidade, um papel assinado. De jeito nenhum. É sobre começar a reescrever a história que chega para as novas gerações na escola, é isso? Tipo um passo para a justiça histórica, como as fontes sugerem. Precisamente. É, assim, uma tentativa de corrigir uma distorção histórica muito grande. E imagino que as fontes deem exemplos disso, né? Desse apagamento. Dão, sim, exemplos bem marcantes. Pensa, por exemplo, na Cecilia Payne, na astronomia. Cecilia Payne. Ela foi quem sacou a composição das estrelas. Descobriu que eram feitas principalmente de hidrogênio e hélio. Nossa! Uma ideia super revolucionária para a época dela, né? E ela se baseou nos dados super meticulosos coletados por outra mulher, a Annie Jump Cannon, e outras astrônomas lá de Harvard. Que incrível! Mas teve algum problema? Aí que tá o sintoma da época. Por ser mulher, sabe, ela foi meio que coagida pelos colegas homens a minimizar as próprias conclusões na tese de doutorado. Como assim minimizar? Tipo, sugerir que talvez os achados dela estivessem errados, que precisava de mais confirmação. Foi desencorajada a afirmar com certeza o que tinha descoberto. Que absurdo. Imagina a pressão. É, e pensar que essa pressão para diminuir as próprias descobertas não foi um caso isolado, sabe? Foi um padrão. E essa lei nova tenta desmontar isso, garantindo que essas histórias sejam contadas desde cedo. É chocante pensar no conhecimento que pode ter sido atrasado ou até perdido por causa disso. Sem dúvida nenhuma. E olha, outro caso clássico que as fontes citam é o da Rosalind Franklin. Ah, sim. Do DNA, né? Exatamente. O trabalho dela com difração de raio-x, que, explicando bem simples, é tipo usar raio-x para fotografar a estrutura das moléculas por dentro. Entendi. Foi, assim, absolutamente fundamental para desvendar a estrutura de dupla hélice do DNA. Essencial mesmo. Mas o crédito maior não foi para ela, né? Pois é. O crédito principal e o prêmio Nobel foram para o James Watson e para o Francis Crick. Eles tiveram acesso aos dados dela. Muitas vezes sem o devido reconhecimento, sem ela saber direito. Caramba. Isso mostra como a coisa era, e talvez ainda seja, né, complicada. Com certeza. E aí a discussão fica ainda mais profunda, porque a ausência dessas histórias nos livros, nas aulas, não é só uma injustiça com elas lá no passado. Não mesmo. Tem um impacto direto em quem está aprendendo hoje, né? Lembrei da citação da Angélica Calil, que estava no material. Ela falando algo como teria sido bom saber da existência dessas mulheres na escola? Como a gente se ressignificaria como mulher? Exatamente essa a questão. Esse sentimento de pertencimento, sabe? De ver exemplos possíveis. Faz toda a diferença na formação, né? Total. A representatividade importa muito. Saber que mulheres estiveram na vanguarda da ciência, das artes, da política.
mesmo enfrentando barreiras gigantescas. Inspira, né? Exato. É fundamental para inspirar e validar as aspirações das meninas e mulheres de hoje. E também, claro, para que os meninos e homens reconheçam essas contribuições como parte integral da nossa história. De todo mundo. Faz sentido. Além é um passo, então. É um passo importante. Mas a mudança cultural que ela quer fomentar, esse é o objetivo maior, né? Entendi. Reconhecer o passado para construir um futuro diferente. Bom, olha, a gente ainda tem muito mais para desdobrar sobre as consequências desse apagamento e os desafios que ainda existem para essa lei realmente, sabe, transformar a realidade na sala de aula. Sim, a implementação é outro capítulo. Exato. Então, vamos fazer uma pequena pausa agora, mas voltamos já já para continuar essa importante edição. Não saia daí. Estamos de volta. Olha, nesta parte da nossa conversa, a gente vai mergulhar umas histórias, assim, muito inspiradoras de cientistas brasileiras de agora, contemporâneas. Exato. Vamos explorar como é que elas, né, mesmo enfrentando toda aquela questão do machismo estrutural que a gente sabe que existe na ciência, fizeram descobertas marcantes mesmo. Mudaram áreas inteiras. É fascinante, né? Ver como elas não só produziram ciência de altíssimo nível, mas, abriram caminhos. Vamos começar falando da cirurgiã Angelita Abrigama, que tal? Opa, claro. Uma referência, né? Na cirurgia brasileira. Ela desenvolveu aquele protocolo, o Watch and Wait. Ah, sim, o Watch and Wait. Para quê exatamente? Para tratar câncer de reto baixo. A ideia é evitar cirurgias muito invasivas, sabe? Preservar mais a qualidade de vida dos pacientes. Foi uma abordagem, assim, pioneira mesmo. Ganhou reconhecimento fora do Brasil, inclusive. Que incrível! Nossa! E, bom, tem também a doutora Valéria Petri, figura central no combate à AIDS aqui no Brasil, né? Sim, sim. Ela diagnosticou o primeiríssimo caso no país. Isso em 82. Imagina só os desafios, né? O estigma, o desconhecimento total da época. Nossa, devia ser muito difícil. Demais. Ela mesma contou que ouviu de um professor na época da faculdade que se ela não fizesse mestrado e doutorado, ela, por ser mulher, iria acabar servindo café para eles. Pesado, né? Que absurdo! Mas ela mostrou o contrário, né? E como? Não só fez tudo, como virou professora titular e chegou a vice-reitora da Unifesp. Uma potência. Uau! Que força mesmo! E mudando um pouco de área, vacinas. Temos a Neuza Furtado. Fundamental. Ela foi peça-chave no desenvolvimento da primeira vacina brasileira contra a dengue, lá do Instituto Butantan. Ah, vacina da dengue do Butantan. Exato. E ela enfrentou bastante resistência quando propôs substituir testes em animais por cultivos celulares. Uma coisa que hoje é super padrão, né? Sério? Mas por quê? O pessoal mais conservador. Chegaram a questionar, quem é essa menina aí querendo mudar tudo? Mas ela bancou. Mostra como a persistência foi crucial mesmo. E falando em tempos mais recentes, teve um exemplo muito marcante na pandemia de Covid-19, né? Com certeza. Esther Sabine e Jaqueline Góes de Jesus, elas lideraram a equipe que sequenciou o genoma do SARS-CoV-2 aqui no Brasil. E foi muito rápido, não foi? Rapidíssimo. Em 48 horas depois do primeiro caso confirmado. Um tempo recorde. Impressionante. E a Jaqueline, né? Uma mulher negra, jovem, ela virou um símbolo de representatividade para tantas meninas. Teve até aquela homenagem da Barbie, né? Exato. Essa representatividade é vital. Por isso que iniciativas como o Prêmio Mulheres na Ciência ou projetos que incentivam meninas nas áreas STEM desde cedo, sabe? Ciência, tecnologia... engenharia, matemática... Isso. E até mesmo podcasts como aquele Emílias Mulheres na Computação, tudo isso busca combater essa invisibilidade histórica, né? E a desigualdade que, infelizmente, ainda existe. Como a gente vê nos números de patentes, por exemplo. Verdade, a porcentagem baixa de patentes registradas por mulheres. Pois é, mostra que tem barreira ainda. São histórias realmente poderosas e mostram a urgência de reconhecer e apoiar mais as mulheres na ciência.
Olha, essas trajetórias são só alguns exemplos, né? Do impacto imenso que as mulheres tiveram e têm na ciência brasileira, superando barreiras e fazendo história. Mas pro avanço da própria ciência, do conhecimento como um todo. Exatamente. Bom, vamos fazer agora o nosso último intervalo rapidinho e a gente volta já já para a parte final da nossa conversa, tá bom? Não saiam daí. E estamos de volta e agora aqui nessa última parte da nossa conversa no podcast, vamos mergulhar um pouco na jornada da Amena Karimian. É uma história, assim, inspiradora e ao mesmo tempo cheia de desafios, né? Exato. Uma jovem afegã com esse sonho enorme. Sim. Engenharia aeroespacial. Na Alemanha. Isso. E a gente vai ver os obstáculos bem reais que mulheres estrangeiras como ela enfrentam nesses caminhos. Pois é. A trajetória dela que a gente viu nas fontes funciona como um microcosmo bem interessante, sabe? Mostra esse desejo individual de mirar alto, literalmente para as estrelas, colidindo com barreiras estruturais muito terrenas. Questões de gênero, claro, mas também nacionalidade, acesso à educação, validação de conhecimento num país diferente. Vamos tentar desembrulhar isso um pouco. As fontes até dizem que o simples fato dela, vinda do Afeganistão, sonhar com a Lua, já é meio que um gesto político. Sim, porque desafia toda uma história de exploração espacial que foi, majoritariamente masculina e eurocêntrica. Exato! E a escolha pela engenharia aeroespacial, que junta astronomia com engenharia, também bate de frente com estereótipos de gênero nas exatas, certo? Com certeza. E o que eu acho, assim, particularmente fascinante é essa tensão constante. O sonho grandioso versus a realidade bem pragmática, sabe? Entendo. As fontes descrevem um labirinto, barreiras burocráticas, precisar validar diploma, ter que provar que fala a língua. Tem até um conselho citado que é muito direto. Se você dominar a língua no nível mais alto, pode conseguir qualquer coisa. Nossa. Mostra que não é só ter o sonho, Precisa conseguir, traduzir esse sonho, reescrever ele em outra língua, com outras regras culturais, sistêmicas, quase recriar o sonho ali. E essa necessidade de tradução, como você disse, parece que reflete na postura dela. Descrevem ela como metódica, quase. Muito alemã na forma como ela vai atrás de entender cada formulário, cada prazo. É um método. É um sonho que vem com planilha, com planejamento, mas sem romantizar, né? Ela mostra ter consciência das dificuldades, admite inseguranças, tipo, eu também cometo erros, e reconhece que talvez precise de um emprego paralelo para se bancar. Isso desmonta aquela narrativa fácil de puro mérito, né? Totalmente. Desafia essa ideia de que basta querer. E se a gente conecta a história dela com um cenário maior, a gente vê figuras como a Mira Murati, que saiu da OpenAI, a Gwynne Shotwell, da SpaceX. Sim, mulheres em posições de destaque. Ou a engenheira chinesa Luo Fu, da DeepSeek. Mulheres que estão quebrando barreiras internacionais em tecnologia, em ciência. Aqui no Brasil mesmo, os dados são interessantes. Temos mais mulheres terminando mestrado, doutorado. Pois é. Mas ainda são minoria, tipo uns 35%. Nas bolsas de produtividade, aquelas que reconhecem os pesquisadores de ponta. A história da Amena adiciona ainda a camada da imigrante, com desafios bem específicos de adaptação, de validação formal. E aqui eu acho que a história ganha mais força ainda, porque as fontes comparam essa determinação de ferro dela com uma certa apatia que observam em alguns jovens lá na Alemanha. Gente que tem mais oportunidade, mas parece meio perdida, sem saber o que quer. Verdade. Nesse contexto, ter um sonho claro e lutar por ele contra tudo e todos vira quase um ato de resistência, né? Aquela cena dela numa palestra num planetário. Não é só aprender, é simbólico. Ocupar um espaço historicamente masculino. Exato. É reivindicar um futuro ali. E isso leva a gente para a questão do papel das instituições, que é crucial. As fontes pedem mais do que só esperar, sabe? Essa força de vontade individual. Não dá para contar só com a resiliência dela. Não dá. Precisa de estrutura de acolhimento, orientação acadêmica, profissional, apoio psicológico, financeiro.
Para estudantes internacionais e especialmente mulheres, a ideia é que os sonhos não morram por causa das condições materiais, entende? Não é só abrir a porta, tem que dar condição para a pessoa entrar e ficar. Então, o que a gente tira disso tudo? A história da Mena, apesar de ser dela, ecoa de tantas outras mulheres, né, que ousam sonhar alto e precisam cruzar fronteiras, não só geográficas, mas de língua, de burocracia, simbólicas mesmo, para ocupar espaços que antes não eram para elas. Uhum. No fundo, esse sonho dela de ir para a Lua força a gente a olhar para as barreiras bem concretas que ainda existem aqui na Terra. É um lembrete muito potente, né? A jornada dela não é só sobre chegar lá no espaço. É sobre redesenhar o mapa das possibilidades humanas aqui embaixo mesmo. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez um pouco provocadora. Manda. Como é que as nossas instituições de ciência, de educação, podem evoluir para não só acolher passivamente, mas para ativamente impulsionar os sonhos, os talentos de quem vem de fora, em vez de só funcionar como um teste de resistência, sabe? Excelente pergunta para a gente continuar pensando. E com essa reflexão, a gente fecha mais essa análise aqui no Povcast. Muito obrigada pela sua escuta. E não esquece, o Povcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 17 horas, e também aos sábados, ao meio-dia.